Vamos iniciar o vídeo falando um pouco da América do Sul. A história do continente. Antes da chegada dos espanhóis e portugueses, várias nações indígenas viviam na América do Sul, com destaque para os incas no território espanhol e as várias culturas tupis na porção portuguesa. A América do Sul é o subcontinente que envolve a parcela meridional da América, continente americano, com extensão de 17.819.100 km². Possui pouco menos de 12% da superfície terrestre e 6% da população mundial. A América do Sul é composta por 12 países. Dentre eles estão Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru. O Mato Grosso é o estado brasileiro que se faz fronteira com o Paraguai. Vamos falar um pouco sobre o país do Paraguai. Localizado na América do Sul, o Paraguai não possui saída para o mar e faz fronteira com o Brasil, a leste, com a Argentina, ao sul e ao oeste, e com a Bolívia, ao norte. A independência nacional do Paraguai foi conquistada em 15 de maio de 1811. O país já teve uma das maiores economias da América do Sul, apresentando um elevado grau de industrialização e investimento na sua infraestrutura. Entre os anos de 1865 e o ano de 1870, o Paraguai se envolveu no conflito armado com os países Brasil, Argentina e Uruguai, caracterizando-se a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai resultou em uma grande crise socioeconômica e o país nunca conseguiu restabelecer o seu status de potência regional. Os habitantes paraguaios enfrentam vários problemas sociais: a alta taxa de desemprego, a desnutrição, que atinge 11% da população. Os serviços de saneamento ambiental são destinados a menos da metade das residências. A taxa de mortalidade infantil é de 31 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, conforme dados divulgados em 2017 pela Organização das Nações Unidas. O Paraguai possui o segundo pior índice de desenvolvimento humano da América do Sul, apresentando média de 0,40. Foi em 15 de maio do ano de 1811 que o Paraguai declarou sua independência da Espanha, sem haver luta e nem guerra. O Dr. José Gaspar Garcia Rodrigues de França, o mais conhecido como Dr. França, ou o Supremo, governou o país até sua morte, ocorrida no ano de 1840. Segue alguns dados do Paraguai. Sua extensão territorial é de 406.652 km². A sua população é de 6.348.917 habitantes. Dentre deles estão a população de homem, 3.205.235. As mulheres, 3.143.682. A sua composição: euraméridos, 95%, guaranis, 3%, europeus ibéricos. A sua população residente na área urbana é de 60,9%. A população residente na área rural é de 39,1%. Religiões: 95,5% são do cristianismo,
que são divididas em 86% são católicos, 6,2% protestantes e 3,3% outros, sem religião e ateísmo 2%, ou outras 2,5%. O idioma que se é falado no Paraguai é o espanhol e o guarani, que é o mais oficial. O Produto Interno Bruto, PIB, chega a cerca de 16 milhões de dólares. O PIB per capita chega a 1.959 dólares. A estimativa do Produto Bruto Interno, o PIB, são a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. De 2019, foi revisada de 0,90% para 1,12%. Já para o ano de 2020, a previsão é que o PIB tenha a expansão de 2,40%, ante a previsão de 2,32%. A economia do país. A economia paraguaia é baseada na pecuária e na agricultura, especialmente a soja. O país também é tristemente conhecido pela quantidade de empresas especializadas na falsificação de produtos. Assim, muitos brasileiros vão ao Paraguai, especialmente para fazer compra e revendê-los no Brasil. Entre o ano de 2002 e 2018, o fluxo de comércio bilateral elevou-se 942 milhões para 4 bilhões, o que corresponde a um aumento de mais de 300%. No mesmo período, as exportações brasileiras para o Paraguai cresceram de 559 milhões em 2002 para 2,9 bilhões em 2018. O fluxo de investimento entre o Brasil e o Paraguai tem se ampliado nas últimas décadas, e há crescente interesse das empresas brasileiras em produzir no Paraguai. Podemos observar na cultura do país, no Paraguai, que ainda ele guarda orgulhosamente seu passado indígena. A língua guarani é falada por grande parte da população justamente com o espanhol. Desta maneira, vemos marca da cultura guarani em todas as áreas artísticas, mesclado com os costumes trazidos pelos colonizadores espanhóis. O país conserva danças folclóricas como o iuque, pericô, a polca, guaraiá e chiperita, dentre outras. Várias são mesclas de ritmos europeus com os indígenas que são executados com roupas tradicionais. Em termos musicais, destaca-se a harpa paraguaia. O instrumento foi introduzido pelos jesuítas e acompanha cantos em guarani, em espanhol e algumas danças típicas na literatura paraguaiense que se encontram poetas e escritores que usam o guarani e o espanhol para se expressar. Sobressai-se autores como Augusto Roa Bastos, Glória del Paraguai e Ignacio. O artesanato paraguaio é um dos pontos fortes do comércio local e também uma característica cultural muito importante para o país. No país tem alguns costumes, como do gastronomia, que na culinária paraguaia destaca-se as comidas, sopa paraguaia, parrilha, assado de panela, farinha de milho, pastel de mandioca e etc. No esporte, o Paraguai destaca-se no meio esportivo por suas participações nas Copas do Mundo, como futebol. As músicas, se tem algumas coisas a destacar nas manifestações culturais do Paraguai. Esta é a sua música. Apesar de suas origens, encontra-se nos ritmos espanhóis com certas influências africanas e brasileiras. A música paraguaia cativa de imediato a quem escuta. A guitarra, junto com a harpa, são os principais instrumentos. Paraguai em meio à pandemia. Em janeiro, prevíamos um crescimento de pelo menos 4% neste ano, e havia sinais de que estávamos sendo pessimistas. Com
com a agricultura se recuperando após a seca, e as enchentes do ano passado parecia que o crescimento econômico seria forte em 2020, mas com a pandemia o consumo e o investimento despencaram. As exportações de bens de capitais em abril foram 60% inferiores às de um ano atrás. O turismo e o comércio também destaparam. Nosso pessimismo atual para o PIB em 2020 é de queda de 5%, mas é difícil prever a gravidade exata da recessão. Esperança é que, no futuro, ao analisar-se o Paraguai de 2020, os historiadores econômicos diriam que a crise da Covid-19 foi o início de um período de profunda reforma que colocou o Paraguai no caminho de um futuro próspero. Pelo lado das exportações, a pauta apresenta-se diversificada, cabendo fazer menção às aquisições de máquinas, aparelhos, motores e elementos de transporte e acessórios, com montante de 2.108,2 milhões, que representaram 40,1% do total em 2006. Nesse mesmo ano, as exportações de produtos alimentícios, bebida e tabaco atingiu 6,1% com um montante de 322,7 milhões de euros. No entanto, a demanda registrada por produto químico e petróleo e derivado atingiram 19,4%, com montante de 1.019,8 milhões. Finalmente, os automóveis representaram 4,6% do total, com montante de 240,3 milhões. Nas exportações, os produtos agrícolas constituem o principal grupo de pauta de exportações do país. Entre 2002 e 2006, o setor agrícola diminuiu gradativamente sua importância, tanto em termo absoluto quanto relativo, atingindo valor de ordem de 479,5 milhões, ou seja, cerca de 25,2% do total exportado no último ano, em nível de produtos. Cabe fazer menção aos embarques de soja e de algodão, que em 2006 somaram 439,1 milhões e 34,3 milhões respectivamente. Para finalizar a nossa apresentação, vamos conhecer um pouco melhor do Paraguai. O Paraguai é o país menos violento da América do Sul. A taxa de roubos por habitantes é 4,8 vezes menor que a registrada no Brasil. E também tem muitas belezas naturais. Tem cultura e tradição. E tem uma história fascinante. É o maior exportador mundial de energia elétrica. Consome apenas 13% do total que gera. A inflação é de 4,2%. Tem uma taxa de alfabetização de 94%. A expectativa de vida é de 76,4 anos. O crescimento da indústria é 20 vezes maior que o do Brasil. Mas nada representa melhor o Paraguai do que o agronegócio. Ele é responsável por 16,8% do PIB e corresponde a 65,3% das exportações do país. O Paraguai é o 15º exportador mundial de arroz e o 10º de trigo. É o único país tropical exportador desse cereal. Também é o 8º industrializador da soja e o 8º exportador de carne bovina. 6º exportador de milho, 6º produtor e 4º exportador da soja. 5º produtor e exportador mundial de chia, a salvia hispânica. 4º exportador de amido de mandioca. 3º produtor e exportador mundial de erva mate.
segundo produtor exportador de estévia. Maior produtor e exportador mundial de açúcar orgânico. E tem a terceira maior frota de barcaças do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Tudo isso com uma área que equivale a menos de 5% do território brasileiro. É o segundo país com maior retorno sobre investimento da América Latina e o 10º no mundo. E, simplesmente, foi o terceiro país que mais cresceu no mundo em 2013. É o maior crescimento das Américas. Esse é o verdadeiro Paraguai.